Olá, eu sou o instrutor Lucas e sejam bem-vindos à aula de revisão sobre o reino protista e o reino Monera. A biodiversidade, ela se refere a toda forma de vida que existe. A gente aprendeu que seres vivos são classificados em 5 grandes reinos: o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino protista e o reino Monera. No reino protista, temos seres vivos que não são plantas, não são animais e eles também não são fungos. São seres que podem viver na água, no solo e até mesmo dentro de outros seres vivos. São organismos eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo na célula para armazenar o material genético. Começando pelas algas, elas vivem na água. Elas também podem ser verdes, vermelhas ou marrom. Elas fazem fotossíntese, assim como as plantas. Lembram da fotossíntese? O processo em que a energia solar é capturada e utilizada na produção de moléculas orgânicas. Os protozoários, eles são outros tipos de protistas. Eles são bem pequenininhos. Geralmente vivem na água. Eles são unicelulares. Eles geralmente vivem na água ou dentro de outro ser vivo, como as amebas. Lembra da aula que a gente falou do barbeiro, que transmite o mal de Chagas? Então, o protozoário dele, né, que causa a doença, é chamado de Trypanosoma cruzi. A gente também falou de outros protozoários, como a leishmaniose, do mosquito palha, que é a úlcera de Bauru, da toxoplasmose e por aí vai. E temos também os bolores de limo, que são protistas que parecem fungos. Eles ajudam a decompor a matéria orgânica e vivem em lugares bem úmidos. Parecem fungos mesmo. Alguns protistas fazem simbiose, que é vivem junto com plantas e ajudam elas a crescerem. Eles também podem servir como base para animais marinhos e ajudam a decompor a matéria orgânica, como os bolores de limo que eu acabei de falar. E são usados, né, em estudos da biologia. São seres tão importantes quanto todos os outros seres vivos. Agora, falando sobre o reino Monera. São organismos bem pequenininhos, também unicelulares, e são procariontes, ou seja, significa que as células não têm núcleo. O material genético ele fica espalhado na célula. As bactérias são seres bem pequenos, como eu falei, e estão em quase todos os lugares, no solo, na água e até dentro do nosso corpo. Algumas bactérias, elas ajudam a manter a gente saudável, como as que estão no nosso intestino. Outras podem causar doenças. E elas se multiplicam rapidamente e têm formas diferentes, como redondas, bastão, espiral. Lembra que a gente falou coco? Agora, as cianobactérias, elas também são conhecidas como algas azuis. São um tipo especial de bactéria que faz fotossíntese, como as plantas, mas são bactérias. Elas usam a luz do sol para transformar água em comida e também produzem oxigênio, que a gente precisa para respirar. Muitas vezes elas vivem em água, como lagos e rios, as cianobactérias. E temos as arqueias. As arqueias são outro tipo de micro-organismos que, embora pareçam com as bactérias, elas são bem diferentes. Elas podem viver em lugares extremos, fontes muito quentes, lagos muito salgados, onde a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver. Algumas arqueias, elas ajudam a quebrar a matéria orgânica e são importantes para o meio ambiente. Algumas bactérias captam o nitrogênio do ar que a gente respira e colocam na terra, em forma de amônia. Outras bactérias transformam a amônia em nitrato e nitrito, que as plantas usam, e outras auxiliam na produção de biogás e bioetanol. Em alimentos fermentados, a gente introduz bactérias que são benéficas para o nosso corpo e ajudam a manter a nossa saúde. Algumas doenças são causadas por infecções bacterianas, como a pneumonia.
Um dos perigos é. O que acontece é que quando tomamos antibióticos de maneira irresponsável, algumas bactérias mais fortes elas podem sobreviver e se reproduzir, fazendo que as filhas dela, nova geração de bactérias, seja mais resistente ao antibiótico. Daí vai criando uma espécie de superbactéria resistente a antibiótico. E, e outras substâncias tóxicas como o botulismo também. As bactérias podem criar. Alguns bons cuidados é manter uma boa higiene, escovando os dentes, usando fio dental, lavando as mãos com água e sabão. Isso ajuda a eliminar bactérias que causam infecções. Também é importante conservar alimento para que as bactérias não produzam toxinas, como eu falei, do botulismo. E um uso responsável dos antibióticos, para não criar superbactérias. Falamos sobre os principais tipos de seres, tanto do reino protista quanto do reino monera. E falamos também da importância desses reinos e dos cuidados que a gente deve tomar. Na próxima aula, vamos revisar os animais invertebrados e micro-organismos que causam doenças. Nessa aula, conseguimos 334 pontos, 30 níveis e um Antúrio para o nosso jardim. Um grande abraço e até a próxima!